Graça e paz, povo de Deus. Uma boa noite para quem está aí assistindo a live. Vamos continuar aqui estudando o Sermão da Montanha, Sermão do Monte, né? Da Montanha ou do Monte, no capítulo 5 de Mateus. Hoje nós vamos estudar os versículos 6, 7 e 8. Vamos ouvir uma música então? Vamos. Hoje estou feliz, porque eu vou deixar pra trás a velha vida, que eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, com todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar, nos braços do Senhor vou me entregar. Eu hoje estou feliz, porque eu vou deixar pra trás a velha vida, que eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, com todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar, nos braços do Senhor vou me entregar. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Me entreguei a Cristo, nosso Salvador. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Me entreguei a Cristo, nosso Salvador. Me entreguei a Cristo, nosso Salvador. Aleluia. Então vamos lá? Vamos orar então. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós consagramos este momento a Ti, Senhor. Que a Tua palavra possa ser como água que limpa todo o nosso ser, Pai. Que o Espírito Santo de Deus possa estar conosco nesta noite, falando aos nossos corações, ministrando tudo aquilo que nós precisamos ouvir e saber da Tua palavra, Senhor. Gratos por este momento, Pai. Abençoe a cada um que está vendo esta live. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 5. Hoje nós vamos estudar o versículo 6, 7 e 8, tá? Então, vamos começar pelo 6. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Fome de fazer a vontade de Deus ou de justiça. Algumas versões está justiça, tá, gente? Então,
aqui Jesus Cristo, né? Como nós já tínhamos começado a estudar, Jesus Cristo está numa conversa, né? Num sermão, no monte, falando aos discípulos e falando às multidões também, porque ali tem outras pessoas aglomeradas ali, ouvindo Deus dar esse sermão lá para os discípulos. Então, felizes são as pessoas que têm fome e sede de justiça, ou fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Deus as deixará completamente satisfeitas. Aqui nós temos a palavra sede e fome, né? A primeira leitura, a gente entende aqui que Deus está falando de comida e de bebida, não é mesmo? Mas tem um versículo da Bíblia que diz que o reino do céu não é feito nem de comida e nem de bebida, né? Então, nós podemos aqui concluir que o que Jesus está falando é de uma fome e de uma sede que é totalmente espiritual, tá? Então aqui ele diz, vocês vão ser felizes, vocês serão bem-aventurados quando tiverem sede e fome, quando vocês buscarem essa justiça, né? Quando vocês tiverem essa sede, se vocês forem discípulos, se vocês forem meus seguidores, vocês terão fome e sede de justiça. E essa justiça, ela não é comida e nem bebida, essa justiça ela vem diretamente de Deus, ou seja, que Cristo está querendo dizer é que essa justiça, essa sede, essa fome é algo totalmente espiritual. Que todo discípulo, todo aquele que já se entregou para Jesus, ele deve ter esta fome e esta sede, né? Porque Jesus Cristo ele morreu na cruz, né? Para nos salvar, para nos limpar de todo pecado. Nós, como novas criaturas, como discípulos de Jesus, aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, como nova criatura, nós devemos ter esta sede e essa fome, né, por justiça. Então, isso deve estar em nós. E essa justiça que ele fala, nós devemos buscar em Deus. Então, tem um versículo lá em Mateus 6:33, que vai dizer: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não é mesmo? Então a palavra vai nos dizer que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, as outras necessidades que nós temos, Deus as acrescentará, serão acrescentadas, né? Então essa fome e essa sede é fome e sede de buscar a Deus, de buscar a justiça em Deus. Porque nós pararmos para analisar, nós vivemos num mundo em que as injustiças elas acontecem a todo momento, não é mesmo? Existe injustiça social, injustiça moral, e essas injustiças muitas vezes elas vão nos entristecer, não é mesmo? Nós vamos ficar tristes ao ver injustiça, ao ver miséria, ao ver todo tipo de injustiça nós vamos ser, né? Vamos ficar tristes. Mas o que Jesus está dizendo, como discípulos de Jesus, como meus seguidores, como aqueles que já aceitaram, né, ser filhos de Deus, não aceitem, né, todo tipo de injustiça, não aceitem viver, né, num ambiente onde há injustiça. Vocês, como meus discípulos, como meus seguidores, tenham sede e tenham fome de justiça, lutem por aquilo que é justo, né? Não aceitem miséria, não aceitem corrupção, não aceitem serem calados, né? Por acordos políticos, não é mesmo? Porque tem corrupção na política, tem corrupção em todo lugar, em toda parte. O mundo se tornou uma competição, né? Por dinheiro, por ganância. Então, o que Cristo está falando? Tenham sede e fome de justiça. E onde está essa justiça? Onde que eu vou buscar essa justiça? Essa justiça eu busco em Deus. Porque a Bíblia diz que Deus ele é o justo juiz. E ele julga todas as causas de maneira justa. Então a nossa justiça está em Deus, está em Deus. Somente Ele julga todas as causas com justiça, somente Ele vê todas as coisas, somente Ele sabe de todas as coisas. Amém? Então,
Outro ponto que a gente dizer é que Deus ele não se agrada com a injustiça, né? Ele não se agrada quando o mal acontece, quando as pessoas agem de maneira corrupta, vergonhosa, de maneira enganosa, né? Passando outras pessoas para trás, não é mesmo? Então, toda vez que nós precisarmos de justiça, uma justiça que não é a nossa justiça terrena, que é a justiça de Deus, a gente precisa clamar, a gente precisa orar e pedir que Deus ele faça justiça na nossa causa. Então, todo cristão, toda pessoa que já se entregou para Jesus, toda nova criatura, precisa ter essa fome e essa sede de justiça. A justiça que não é a justiça da terra, é a justiça de Deus. Né? Vamos ver aqui um outro versículo que eu tinha visto aqui. E também a gente precisa entender que toda a justiça é produzida por Deus e que essa justiça ela acontece no tempo de Deus, né? Que às vezes nós estamos orando por uma causa, pedindo justiça, passa um ano, passa 2, passa 3 e nada acontece, nada muda. Mas a justiça de Deus ela é feita no tempo dele, no tempo de Deus, no tempo perfeito de Deus. Então nós temos que ter em mente, né? Que a mente de Deus não é a nossa mente, né? A mente de Deus ela é justa, Deus é um Deus justo. Então ele vai julgar as nossas causas de maneira justa. Muitas vezes não vai nem julgar do modo como nós queríamos ou como nós víamos, não é mesmo? Ele vai fazer algo muito melhor, né, para cada um de nós. Então, aqui o que Jesus Cristo está falando é isso, que vocês têm que ter fome, né, e sede de buscar a justiça em Deus, né? Que Deus ele vai julgar todas as nossas causas. Amém? E Deus deixará todos que buscarem justiça nele, né? Completamente satisfeitos. Amém? Então vamos ver o próximo aqui, que é o 7. O 7 vai dizer assim, Mateus 5, 7, versículo 7, capítulo 5, versículo 7. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. A misericórdia, né, ela é um sentimento, não é mesmo? Toda vez que nós vemos alguém em uma necessidade, passando por um sofrimento, né? Passando por uma necessidade, uma tragédia, algo parecido, o que vai acontecer? Nós vamos sentir essa dor, nós vamos ter piedade, nós vamos sentir compaixão, não é mesmo? Nós vamos sentir a dor do outro, ou vamos nos colocar no lugar dessa pessoa, né? Mas a misericórdia, ela não é só um sentimento, né? A misericórdia, ela pede de nós que nós saímos do campo da dor, do sentimentalismo, do choro, da tristeza, para o campo da ação, né? Nós, muito bem, a pessoa veio, apresentou o problema, tá com um problema de família, tá triste, sofrendo. Eu posso chegar lá e dar uma palavra, orar por ela, é isso que eu vou fazer, eu vou agir, não é mesmo? Vou sentir compaixão, vou pela minha comoção, pela minha compaixão, pelo meu sentimento, porque eu estou me colocando no lugar do próximo, estou sentindo a dor dele, eu vou partir para a ação. Fazer aquilo que eu posso fazer para ajudá-lo, né? Orando por ele, declarando uma palavra de fé, não é mesmo? Então, sai do campo do sentimento para o campo da ação. A misericórdia, né, é algo que nós temos que fazer, ou seja, nós temos que exercer a misericórdia, ou seja, sair do campo da ação e nos colocarmos no lugar do outro, tá? Atendendo assim as necessidades das pessoas. E as necessidades, né, não é só no campo das emoções também, né? Nós temos que ser misericordiosos com aquelas pessoas que batem na nossa porta, não é mesmo? Porque às vezes as pessoas não querem dinheiro, as pessoas necessitam de alimentos, de roupa, elas, às vezes é dinheiro, às vezes é um gás, às vezes é
as emoções, né? Pessoas, problemas familiares, se separaram, estão brigando, aquela coisa toda. Então, ter misericórdia é socorrer quem está necessitado, não é mesmo? E o que diz a palavra? Felizes os que têm misericórdia dos outros. Por quê? Pois Deus terá misericórdia delas. Isso, Deus ter misericórdia de nós, é como se fosse uma recompensa, né? Eu tenho misericórdia das pessoas, eu ajudo as pessoas, eu socorro os necessitados, na medida em que eu posso, né, gente? Não é nada forçado, né? É aquilo que a gente tem condições de fazer, mas a gente faz porque a gente se sente insatisfeito, vamos dizer que a gente tem uma insatisfação se a gente não faz nada, a gente não dorme direito, aquela coisa, aquele desconforto de ver as outras pessoas em necessidades. Então, né, nós vamos ajudar aquelas pessoas que necessitam, vamos acudir os necessitados, vamos ser generosos, né, vamos cuidar e ter misericórdia de quem estão feridos, não é mesmo? Compaixão de pessoas que precisam de salvação, né? Pessoas que precisam ser salvas, pessoas que precisam se entregar para Jesus. Tem pessoas que pregam nas ruas, que fazem evangelismo diretamente, né, nas praças. Por quê? Porque elas têm misericórdia, elas têm compaixão das pessoas que ainda não conhecem Cristo, pessoas que trabalham servindo alimentos para as pessoas nas ruas, debaixo dos viadutos, né? Pessoas que trabalham com alimentação, com entrega de rancho, com entrega de comida pronta. Por quê? Porque eles têm misericórdia dessas pessoas, pessoas que estão em situação de miserabilidade, de vulnerabilidade, não é mesmo? Tem vários projetos nesse sentido. Então, aqui está falando de ter misericórdia, né? De acudir às pessoas nas suas necessidades. Por que a gente tem que ser misericordioso? Por que tem que ser misericordioso? Eu anotei uma coisa aqui, né? Que tem Efésios 2:4 vai dizer que o nosso Deus, ele é rico em misericórdia. Então, por que a gente tem que exercer essa misericórdia, ter misericórdia? Porque o nosso Deus é rico em misericórdia. Se nós somos filhos de Deus, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, será que nós não devemos ter misericórdia, ser misericordioso com os demais? Com as pessoas que estão na nossa volta, que têm uma necessidade real, que precisam de uma palavra, que precisam de um calçado, de uma roupa, seja lá o que for. Então a Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia. É por isso que nós temos que ser misericordiosos. Amém? E também Hebreus 13:16 vai dizer assim, não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Hebreus 13:16, né? Por quê? Porque quando nós exercemos a misericórdia, nós estamos agradando a Deus, não é mesmo? E essa recompensa de nós sermos misericordiosos, porque nós receberemos a misericórdia dele, isso vem diretamente de Deus. Deus, ele vai ter misericórdia de nós, se nós tivermos misericórdia. Agora, se nós não tivermos misericórdia, né? Ai de nós. Então, é bem-aventurado, é feliz aquele que tem misericórdia, aquele que perdoa, aquele que socorre quem precisa, aquele que leva uma palavra de conforto quem precisa de conforto, aquele que socorre o aflito, né? Então é tudo isso, gente. A gente tem que ter misericórdia do próximo, para que Deus tenha misericórdia de nós. Porque nós não estamos livres de amanhã ou depois de estar passando pela mesma coisa que os nossos irmãos passaram, né? Por aflição, por necessidade, seja ela espiritual, né? Necessidade material. Então nós não estamos livres dessas coisas. Se Deus quiser, não passaremos. Mas nós temos que ser misericordiosos para também alcançarmos um dia, se nós precisarmos, a misericórdia de Deus. Amém? Então vamos para Mateus 5, versículo 8. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Amém? Então o 8 aqui está falando do coração puro, né, gente? Que as pessoas de coração puro, coração limpo, algumas versões falam em limpo, outras falam em puro, outras falam em felizes, outros falam em bem-aventurados. O coração puro, né? Provérbios
acho que a gente já falou de Provérbios 4:23, vai dizer que nós temos que guardar o nosso coração, porque deles procedem as saídas da vida, né? Falando de coração, fala no campo das emoções, né? Dos sentimentos. Mas o coração também é conhecido pela nossa mente. Por quê? Porque nós, vamos dizer que nós estamos com uma emoção no meu coração. Eu estou sentindo rancor, vamos dizer assim. Não um sentimento bonito, mas estou sentindo rancor. Se eu sinto rancor, raiva, ódio, mágoa, né? Geralmente isso vem pro campo dos pensamentos, não é mesmo? As minhas emoções, pensamentos. Se eu tô pensando em coisa ruim, pensando, né, em raiva, em ira, em rancor, logo eu vou verbalizar, não é mesmo? A gente verbaliza. Por isso, muitas vezes a gente tá pensando alguma coisa, vem um pensamento ruim e a gente fala, repreendo em nome de Jesus. Tem quem tá perto, tá ouvindo, não tá entendendo nada. Mas quem tá repreendendo tá entendendo, que é um pensamento. O pensamento, ele voa do pensamento para a boca. E aí, espiritualmente, isso não é bom, né? A gente verbalizar as coisas ruins que estamos pensando. Mas aqui, o que Jesus Cristo está querendo dizer, que somente as pessoas que têm um coração puro, elas verão a Deus. E o que é ter um coração puro? Porque a Bíblia diz, em Jeremias 17:9, que o coração do homem é enganoso. Porque muitas vezes nós pensamos que somos bons, que temos bons sentimentos, né? Que nós temos um coração quebrantado, exaltado na presença de Deus, aquela coisa toda. Mas a Bíblia diz, nosso coração é enganoso. E às vezes nós acabamos por nutrir sentimentos que não são bons. E esses sentimentos são refletidos por aquilo que nós pensamos, pelas nossas palavras. Então nós temos que filtrar bem os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, né? Que os nossos pensamentos têm que ser os pensamentos de Deus. Pensamentos bons, pensamentos elevados, pensamentos do alto. Então o que acontece? Nós temos que ter pensamentos bons, pensamentos santos, porque o nosso Deus, ele é santo. Então nós temos que ter o coração livre de tristeza, de amargura, de ressentimentos. Nós temos que pedir para Deus limpar, né, nosso coração. Nós vamos nos alimentar da palavra de Deus, nós vamos ler, nós vamos meditar e nós vamos praticar a palavra de Deus. Vamos abandonar o pecado, né? Nos arrepender de tudo aquilo de ruim que a gente faz, que a gente pensa, e ter os pensamentos do alto, os pensamentos de Deus, para nós podermos cada dia mais, se nós vamos largando o pecado, nós vamos largando aquilo que é errado, e não só a aparência, né? Eu aparento ser crente, caminho como crente, falo como crente, ando como crente, mas na minha intimidade, no meu íntimo, no meu coração, eu só tenho coisas ruins, eu penso coisas ruins o tempo inteiro, né? Eu declaro palavras que não são palavras de bênção, palavras de maldição. Então eu tenho que estar totalmente limpo disso, né? A palavra de Deus, eu tenho que deixar a palavra de Deus me limpar, a palavra de Deus me transformar, a minha mente renovar, né? Eu tenho que ir me limpando, me purificando, para que Deus diga assim, ótimo, maravilhoso, você está no ponto em que eu queria que você estivesse, agora você está habilitado para estar na minha presença. Você está se limpando, você está se santificando, né? Hebreus 12 vai dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então nós temos que passar por esse processo de limpeza, de leveza, de amadurecimento, né? De dureza, tirar toda a dureza, tirar todo o mau sentimento, todo o mau pensamento, né? Nossos pensamentos têm que ser os pensamentos do alto, os pensamentos de Deus, né? Porque sem a gente se santificar, sem a gente ser santo, porque o nosso Deus é santo, sem a gente se purificar, nós não veremos a Deus, né? Nós não veremos a Deus, nós não perceberemos Deus nas nossas situações, agindo em todas as situações da nossa vida, e nem chegaremos um dia a estar na presença dele, quanto mais estar e vê-lo, não é mesmo? Nós precisamos ter o coração puro, limpo de todo pecado, né? Só quem tem o coração puro, o coração limpo, consegue ver a Deus. Isso eu acho que muita gente busca isso, né? Mas está implícito ver a Deus, abandonar o pecado, né?
ter um coração bom, ter um coração generoso, ser misericordioso, ser tudo aquilo que Jesus Cristo está ensinando aqui para nós, ó, de ser humilde, de ser pobre de espírito, de admitir que precisa de Deus, que busca a Deus, que quer ver a Deus, que quer a face de Deus, tudo isso, gente, tudo isso. Então, eu vou ler um pedaço aqui do Salmo 51, né? Salmo em que Davi, ele tá orando a Deus e pedindo para ter um coração puro, né? Então, Deus, ele é um Deus que vê o nosso coração, que sonda o nosso coração, né? Talvez nós, seres humanos, olhando de pessoa para pessoa, a gente não consiga ver o coração, mas Deus, ele vê o coração de cada um, ele sabe o que cada um tem dentro do seu coração, ele sonda, né, o nosso coração para saber o que nós temos no nosso coração. Então, no Salmo 51, ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me expulses da tua e não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Não me expulses da tua presença, o 12. Nem tires de mim o teu Santo Espírito. Aqui, se não me engano, essa passagem, né, Davi, ele estava orando a Deus, né, por causa do pecado que ele cometeu, orando a Deus, que Deus criasse nele um coração puro, né, que Deus não tirasse ele da presença dele, que ele podia perder tudo, mas menos perder a presença de Deus, porque o pecado, ele faz separação, ele nos separa de Deus. Então, nós não podemos estar levando uma vida de pecado, levando uma vida com o coração totalmente cheio de maldade, cheio de impureza no nosso coração, né? Sermos maus nas nossas atitudes, porque isso vai refletir, né? Aquilo que nós dizemos que somos tem que refletir com as nossas ações. Não podemos dizer, eu ajudo, eu faço as minhas obras, eu faço tudo de acordo com a vontade de Deus, mas as nossas ações vão refletir totalmente o oposto daquilo que nós dizemos ser, né? Então, o nosso discurso ele tem que coincidir com as nossas ações. Fazermos caridade, ajudarmos os outros, orarmos pelos outros somente para aparecer, somente para ter uma posição de destaque, isso não agrada a Deus. E Deus sabe qual é a sua intenção, né, ao fazer isso. Então aqui o salmista está dizendo, cria em mim, Deus, um coração puro, né? E não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Espírito. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o Espírito Santo. Então aqui nós temos que reconhecer, né? Que temos que largar o pecado, abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus, né? Nós vamos meditar na lei do Senhor de dia e de noite, nós vamos nos limpar, deixar que a palavra nos limpe, que ela nos purifique. Não vamos apenas só ouvir, vamos praticar e vamos buscar, orar e pedir a Deus, né, que Ele trabalhe no nosso coração, né? Vamos não ter esse coração duro, vamos deixar que Deus trabalhe na gente, porque a gente precisa, né? Que Deus, cada dia mais, que Ele trabalhe nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, porque o inimigo ele também vem através dos nossos pensamentos, né? Deus vem lançando pensamentos de derrota, pensamentos que não são bons, pensamentos de vingança. Então, que Deus possa hoje, nesta noite, estar limpando o seu coração, que nós possamos estar sensíveis a Ele, né? Que nós possamos estar nos limpando e que nós chegamos nesse ponto de ter o coração puro para podermos sermos habilitados para estar na presença dEle, sentir a presença dEle, o mover dEle, o trabalhar dEle em tudo na nossa vida. Porque Deus, Ele está em todas as coisas. Ele é um Deus vivo, um Deus que se faz presente na nossa vida. Amém? Amém. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Aqui, nossos três. Nós já falamos dos três primeiros ali, que é espiritualmente pobres, que Deus consola os que choram, e felizes os humildes, né? Hoje nós falamos de justiça, fome e sede de justiça, e da misericórdia, que Deus terá misericórdia, e do coração puro, também. Então, na próxima nós vamos tratar dos outros três. E
Nós teremos mais uma ou duas lives sobre esse assunto. Creio que uma, né? Nós vamos ler o Salmo 91. Vamos ler? Vamos ler o Salmo 91, então. Eu vou ler aqui, João. Vou ler aqui. Vamos ler o Salmo 91 aqui rapidamente e orar. Amém? Então, vamos lá. A pessoa que procura a segurança do Deus Altíssimo e se abriga na sombra do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: Ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, e nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada, você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá e violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você, para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará os leões e as cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: Eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. E farei com que sejam respeitados. Como recompensa eu lhes darei vida longa e eu mostrarei que sou o seu Salvador. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai. Dá-nos, Senhor, um coração puro, Pai. Que nós sejamos tratados, justificados pelo Teu sangue, Jesus. Pai, abençoa o Teu povo, abençoa o lar, a casa deles, Senhor. Que eles possam estar abertos para todo e qualquer ajuste que vem da Tua parte, Senhor. Limpa o coração, Pai. Que ajuda eles a terem misericórdia de todos aqueles que estão necessitados, todos aqueles que batem na porta deles, Senhor. Que eles possam estar todos os dias se santificando, buscando a Tua face, Deus. Largando e abandonando todo o pecado, toda a maldade. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do lar, Pai. Guarda, protege de todo mal, de toda maldade. Nós repreendemos todo o espírito maligno que vem causando brigas, confusões no lar. Todo o vício da bebida, do cigarro, Pai, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que traz pensamento de tristeza, de mágoa, de derrota, seja lançado por terra agora, em nome de Jesus. Que todo espírito maligno que vem trazendo terror noturno, Pai, que saia agora em nome de Jesus. Que nesta casa haja paz, saúde, alegria, amor, prosperidade, em nome de Jesus. Que, Senhor Deus, vá trabalhando em nós, que o Espírito de Deus trabalhe em nossas emoções, nos nossos sentimentos. Que haja cura física, que haja cura espiritual, que haja cura nas emoções, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade. E nós declaramos que o Senhor é o nosso pastor e que nada vai nos faltar. Em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Até a próxima.